Bom, esse é o terceiro vídeo que eu faço sobre alienação parental. No primeiro eu falei sobre a comoção e como isso trouxe à tona a discussão sobre o fim da legislação. No segundo vídeo eu refutei alguns argumentos usados como justificativa por quem pede o fim da legislação. E nesse terceiro eu quero falar sobre alguns critérios de avaliação. Embora pareça extremamente difícil, existe uma premissa fundamental que, associada a alguns critérios, vão servir de indicador para aquilo que está acontecendo. A premissa é que é direito da criança à convivência com ambos os pais. Quando essa convivência não acontece, nós temos três possibilidades. Ou a parte que não convive abandonou, ou a parte que não convive representa risco para a criança, ou a parte que não convive com a criança não consegue estabelecer essa convivência por dificuldades impostas pela outra parte. E aí, talvez esse seja o ponto de inflexão, o ponto mais difícil para o judiciário, mas que não é exclusividade dessa temática, né? Está presente aí no direito subjetivo, nessas situações em que é necessário gerar prova, é identificar, né, e conseguir demonstrar que não representa risco. Se a parte que mantém a convivência com a criança não prova que a outra parte representa risco, não há razão para a manutenção desse afastamento. E aí, claro que isso exclusivamente não é uma prova absoluta, mas é um indicador. E esse indicador associado a outros, como é normalmente o alienador que mantém a convivência com a criança, detém essa convivência, mais do que mantém. É o alienador que descumpre as negociações de convivência, que está sempre estabelecendo critérios novos, ou que está pedindo exceções, ou que está dizendo a criança não pode ir hoje porque está doente, a criança não quer ir hoje. Está sempre colocando impedimentos, porque o objetivo não é ter uma convivência definida por regra, é fazer dessa convivência uma convivência, quando ela acontece, que seja à mercê da sua própria vontade, porque é a maneira que tem de controlar o outro. É interessante também ver como o alienador ele fala sobre a outra parte, porque diz que a temática da discussão, que o objeto é a paternidade ou a maternidade, mas normalmente ele está falando do outro como homem ou como mulher, se traiu ou se não traiu, se era infiel, se era violento ou se não era violento. E isso é um ótimo indicador de que o alienador está usando o filho ou a filha como uma forma de atingir a outra parte. Tá? Esses são critérios muito claros